Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 15 a 18. De modo que, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho. Também a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. O apóstolo Paulo aqui estava declarando que ele estava pronto a pregar o Evangelho onde quer que fosse. E ele ainda não tinha pregado em Roma. E ele estava declarando isso, estou pronto, escrevendo isso aos crentes de Roma. Estou pronto a ir pregar o Evangelho aí também em Roma. E era interessante isso, importante a gente perceber isso. Essa prontidão do apóstolo Paulo. Sacrificou conforto, ele não tinha um paradeiro certo, não tinha um lar, estava sempre viajando, estava sempre em movimento, pregando o Evangelho. Ele queria alcançar quantos ele pudesse alcançar com o Evangelho. Será que nós estamos prontos também a fazer isso? Pregar sempre o Evangelho? Onde nós trabalhamos, será que já falamos do Evangelho a todos os colegas de trabalho? Na sala de aula, será que nossos companheiros sabem que somos crentes em Cristo? Na nossa sala de aula, na sua sala de aula, você já falou de Jesus a cada um dos seus colegas de escola? Os nossos vizinhos, que tantas vezes cruzamos com eles, nos corredores do nosso prédio, no elevador. A quantos deles já falamos de Jesus, ou ao menos entregamos um folheto? Quantos visitantes temos trazido à escola bíblica dominical, aos cultos da igreja? Estamos prontos aí? Ou muitas vezes estamos acomodadinhos à zona de conforto. Tanta gente ao nosso redor para a gente ir. Precisa também ir longe, alcançar longe, né? Tantos missionários pelo mundo todo. Mas a gente começa por aqui. Às vezes nós estamos tendo uma atitude muito cômoda de pagarmos para os outros evangelizarem, né? Fazemos grandes ofertas de missões, isso é muito bom, precisa. Mas às vezes usamos isso para a nossa consciência ficar mais tranquila. Não, está tudo bem, eu não estou indo, mas estou pagando pessoas para irem por mim. Em Atos 1:8 ele diz: ser-me-eis testemunhas, começando em Jerusalém, ali onde eles estavam. Nossa Jerusalém é aqui. Estamos prontos para ir? Precisamos estar realmente prontos para irmos, para falarmos de Jesus. Ah, pastor, ia ser tão bom se todo domingo nós tivéssemos muitas conversões. Concordo. Ah, pastor, ia ser tão bom se todos os nossos cultos também estivessem cheios de visitantes. Concordo. Mas para isso nós precisamos estar prontos a ir. Por que o apóstolo Paulo estava sempre pronto a ir? Ele fala aqui. Versículo seguinte, ele diz o porquê. Ele diz: porque não me envergonho do Evangelho. Ele tinha ousadia para falar de Cristo. Por isso ele ia. Eu li uma vez um artigo, o autor andou pesquisando
e falou que um dos maiores obstáculos para os crentes falarem de Cristo é o medo, é a vergonha, é a timidez. E naquela época já era assim. Abram suas Bíblias aí. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Olha qual era a situação daquela época. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Já naquela época, haveria motivo para os crentes se envergonharem de testemunhar de Cristo. Judeus se escandalizavam quando se falava de Jesus. O quê? Um Messias fraco. Um Messias que, ao invés de libertar o seu povo, se deixou morrer na cruz? Não. Isso aí não dá para a gente, não. Né? Jesus era escândalo tanto para os judeus e o que mais? Loucura para os gregos. O quê? Esse homem morreu e ressuscitou. Lá no livro de Atos, quando Paulo estava pregando lá em Atenas, diz que quando ele começou a falar da ressurreição, o que os gregos disseram para ele? Sobre isso aí vamos te ouvir depois. Era insensatez para os gregos se falar em ressurreição. Poxa, isso é absurdo, isso contraria totalmente a lógica, isso contraria totalmente a razão, isso é loucura. Esse Cristo que ressuscitou. O evangelho soava mal tanto para os judeus como para os não-judeus, para os gregos. Seria, vamos dizer assim, constrangedor falar do evangelho. Mas Paulo não se envergonhava. Paulo estava com ousadia para pregar o evangelho. Por isso ele ia e pregava o evangelho. Nós precisamos ter essa ousadia, meus irmãos. Os estudantes precisam ter essa ousadia. Estão sendo bombardeados nas suas escolas por ideias, por teorias que tentam anular o evangelho. Mas os estudantes que creem em Cristo, creem na palavra de Deus, têm que ter ousadia e têm que, nas suas escolas, nas suas faculdades, precisam falar de Cristo. O evangelho para muita gente é motivo realmente de chacota. E lá vai o crente, olha lá, aquele cara é todo certinho, olha lá vai o certinho. Quer um golezinho? Não. Quando eu estava na Escola Técnica Federal, como tentavam fazer com que eu bebesse, né? E zombavam muito de mim por isso, faziam muita piada, faziam muita chacota. E muitas vezes nós nos retraímos, nós nos sentimos tímidos, nós nos sentimos envergonhados para pregar o evangelho, mas não pode ser assim. Nós temos que ter ousadia, nós temos que ter intrepidez, nós temos que ter coragem. A nossa fé em Cristo é o que há de melhor. A nossa fé em Cristo é verdadeira. Aqueles primeiros cristãos em Jerusalém, quando começou a primeira perseguição, os apóstolos Pedro e João foram presos, foram ameaçados, foram proibidos de falar no nome de Jesus. Quando voltaram e contaram para a igreja, o que a igreja fez? Cada um foi se esconder, vamos dar um tempo, vamos deixar as coisas esfriarem. Foi isso que eles fizeram? Oraram pedindo a Deus ousadia para continuarem testemunhando de Cristo. Paulo estava sempre pronto aí. Porque ele estava cheio de ousadia. Não me envergonho. Não há o que se envergonhar do evangelho, pelo contrário.
E ele não se envergonhava do evangelho, estava sempre pronto a ir, porque ele tinha convicção do valor do evangelho, meus irmãos. Será que nós temos plena convicção do valor do evangelho, ou o evangelho é somente um apêndice em nossas vidas? Ou o evangelho é somente uma coisa para o domingo, ou de manhã ou de noite? Apóstolo Paulo tinha plena convicção do valor do evangelho, por isso ele estava sempre pronto a ir pregar. Nós vemos isso aqui, olha, quando ele diz: pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E no versículo 17 ele deixa bem claro que é o evangelho que nos revela, que nos traz a justiça de Deus, que nos livra do juízo de Deus. Versículo 18 ele diz: pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Apóstolo Paulo tinha plena consciência que todos serão julgados por Deus. Apóstolo Paulo tinha plena consciência que, portanto, todos estão condenados diante de Deus. E ele sabia que a única solução para isso é o evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a única solução. Cristo é a única solução. O que adianta, disse Jesus, o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua própria alma? E o evangelho é a solução, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Apóstolo Paulo estava sempre pronto a ir, porque ele tinha plena convicção do valor do evangelho. Será que nós estamos sempre lembrando da condição do ser humano? Será que nós estamos sempre lembrando da condenação que pesa sobre o ser humano? Será que nós estamos sempre lembrando que nós temos a solução e que não podemos de maneira alguma ser egoístas e deixar as pessoas perecerem enquanto nós estamos no bem bom, com a certeza da vida eterna? Nós precisamos ter essa convicção, meus irmãos, do valor do evangelho. Se nós tivermos sempre isso vivo em nossas mentes, em nossos corações, vai arder um fogo em nossos corações, que vai sempre nos impulsionar a falarmos de Jesus, a irmos, a estarmos sempre pronto a irmos. Pode ser que a pessoa que a gente tenha que ir esteja a somente 50 centímetros de nós. Precisamos ir. E isso vai acontecer, nós estaremos prontos a irmos, se estivermos sempre convictos desse valor do evangelho. Meus irmãos, vamos tomar essa decisão. Vamos estar sempre prontos a ir. A igreja não é um ônibus para a gente ficar aguardando a nossa ida para o céu. É interessante quando a gente marca algum passeio da igreja, ou alguma viagem missionária, né, ou retiro, a gente entra no ônibus e fica esperando os outros chegarem na hora da partida. Às vezes a gente faz isso com a igreja, né? A igreja é o ônibus em que a gente fica esperando a hora da gente partir para o céu. Confortavelmente, com o ar-condicionado ligado, boa música. Mas a igreja não é para isso, não. Pastor Onésimo Nunes de Lima sempre dizia que uma igreja é medida não é por quantos entram para adorar a Deus, mas sim por quantos saem para pregar. Uma igreja não é medida por quantos entram para adorar a Deus, mas sim por quantos saem para pregar. Vamos buscar da graça de Deus cada vez mais, vamos
fazer uma revisão de nossas vidas, de nossas prioridades, de nossas convicções. E vamos, meus irmãos, lembrar da urgência que há diante de nós. Essa urgência tão grande de pregar o Evangelho. E vamos realmente estarmos sempre prontos aí. Me esperar.